Olá pessoal, resolvi entrar aqui ao vivo sem aviso prévio para fazer uma live rapidinho para vocês sobre procrastinação. E por quê? Porque esse tema procrastinação é um tema recorrente em todas as minhas sessões de coaching e muitas conversas de muitas pessoas que conversam comigo sobre as dificuldades que sentem na vida, nas redes sociais principalmente, sempre que eu pergunto qual é a dificuldade, o obstáculo, o desafio que a pessoa tem, muitas citam a procrastinação. Então, vamos ver se o pessoal vai entrando aí, que eu não avisei ninguém, e a gente vai falar um pouquinho sobre procrastinação, sobre esse comportamento que incomoda muito a vida das pessoas e também porque muitas vezes ele se torna um hábito, né? As pessoas vivem procrastinando. Então, por que ele é ruim, né? Porque quem procrastina fica tenso, não se sente bem, se culpa, e a culpa é um sentimento horrível, né? Então, a procrastinação, que é o tema da nossa live aqui sem aviso prévio, ela gera culpa. E a culpa é um sentimento muito ruim, que mina as nossas energias e piora a procrastinação. Faz com que as pessoas tenham menos energia ainda para dar andamento às coisas que elas gostariam de dar andamento, mas não conseguem porque procrastinam. E por que as pessoas procrastinam? Muitas vezes as pessoas vêm falar que esse é o problema delas, que é a procrastinação, mas que elas não conseguem se livrar disso. E elas não conseguem fazer isso porque elas não têm consciência do porquê que elas agem assim. E à medida que a gente tem consciência dos nossos comportamentos, né, do porquê que a gente tem aquele comportamento, a gente consegue escolher ter outros comportamentos melhores, né? Então, assim, todos os nossos comportamentos, todos eles, até os mais, assim, que mais nos incomodam, que a gente fala, não é possível que isso é para me ajudar. Todos os nossos comportamentos estão defendendo coisas importantes para nós, que são o que a gente chama dos nossos valores. Então, todos os nossos comportamentos, os mais aparentemente horríveis e que nos causam culpa, nos geram tensão, estão ali a fim de defender um valor nosso. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, porque eu atendo muitas mulheres. Então, mulheres que estão na licença maternidade e procrastinam a volta para o trabalho e se sentem muito mal com isso. Por que elas fazem isso, muitas vezes? Porque, mesmo sem isso, elas estão defendendo o valor da maternidade, ou da presença, ou da flexibilidade de horário, valores novos que podem ter surgido. Então, muitas vezes, um comportamento novo surge na nossa vida, ou a gente tem ele já faz tempo, como é o caso da procrastinação, que muita gente reclama de sempre fazer isso, porque ele está ali defendendo algum valor nosso. E muitas vezes a gente se sente mal porque existe uma crise de valores. Ao mesmo tempo, essa mulher que eu dei o exemplo, que quer voltar para o mercado de trabalho, ela também não quer se afastar do filho, então ela fica com valores conflitantes. E é muito bom que a gente busque a raiz dos nossos comportamentos para que a gente escolha viver de uma maneira a atender os nossos valores sem tantos conflitos, sem tanta crise, sem tanta tensão. Outro motivo também que pode gerar a procrastinação é alguma crença que a gente tenha. Porque qualquer comportamento nosso, também por mais ruim que ele aparentemente seja, está ali defendendo alguma crença nossa. E, infelizmente, a gente tem muitas crenças que são ruins, que nos limitam, que nos impedem de viver com totalidade. Então, a procrastinação pode sim estar defendendo uma crença sua que não necessariamente é boa. Por exemplo,
se você é uma pessoa que quer empreender já há muito tempo, quer alavancar seu negócio, quer fazer alguma parceria, quer fazer o seu negócio crescer e não faz. E procrastina essa tomada de decisão, essas ações que vão te levar para um patamar acima de responsabilidade, de abundância também. Por que você procrastina isso? Porque muitas vezes você tem uma crença de que você não é capaz. E que vem lá da sua infância, né? Porque a maioria das nossas crenças vem da nossa primeira infância, que é ali até os 3 anos de idade. Então, olha só, então por isso que é muito importante o autoconhecimento, porque quando a gente começa a descobrir o nosso rol de crenças, a gente começa a entender por que a gente se comporta de determinadas maneiras que não são saudáveis pra gente, que não nos ajudam a conquistar o que é importante pra gente na nossa vida. Então, eu entrei aqui sem avisar ninguém para falar sobre procrastinação, porque é um tema muito recorrente nos meus atendimentos de coaching e do porquê que as pessoas se comportam procrastinando muitas coisas. E às vezes ela até vira um hábito de vida, assim, a pessoa vive procrastinando muita coisa. Então, muitas vezes é porque a gente está defendendo um valor nosso que a gente não tem consciência, ou a gente está com valores conflitantes e aí a gente não sabe como agir. Então, quanto mais consciência a gente tem do que a gente está buscando, do que é importante para a gente, fazer uma revisão aí dos nossos valores também é muito importante. Mas a gente atua de modo consciente e não sofre com os nossos comportamentos, sejam eles a procrastinação ou qualquer outro comportamento desagradável. E a procrastinação pode surgir também por causa de uma crença que a gente tenha, como eu falei, por exemplo, uma crença de autoestima. Você não se sente capaz de realizar aquilo com êxito, você tem medo da exposição, do fracasso, e daí você pega e procrastina cada vez mais as suas ações, as suas tomadas de decisão. Então, por isso que é importante a gente se conhecer, para que a gente atue de modo mais consciente e não sofra com os nossos comportamentos. A partir do momento que a gente começa a entender por que a gente se comporta de determinada maneira, a gente fica muito mais tranquilo, mais leve, mais em paz com a gente mesmo, a gente não se culpa, não fica tenso e vive muito melhor. Então, para vocês que assistiram esse vídeo, que passaram por aqui, todos, eu convido a ler o meu livro, Desafio do Desapego, que é um livro que vai trabalhar muito o autoconhecimento, a descoberta de crenças limitantes, de valores e a modificação dos nossos comportamentos que não são agradáveis. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, gente, rapidinho sobre procrastinação. Até o próximo vídeo.